boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura da semana passada, que na verdade está sendo no mesmo dia, eu estou adiantando, né? Vamos continuar a leitura de trechos do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, no capítulo que fala do uso do discernimento. Foi aí que nós paramos. O trecho é relativamente curto, mas ele dá um preâmbulo para novas reflexões. Esse livro é muito interessante, muito profundo, é quase uma bíblia sobre o pensamento, né? O pensamento, mediunidade, animismo, por isso a nossa referência aqui. Uso do discernimento. A liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta do ponto de vista físico, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. Como nós falamos, bem e mal não são dois princípios, mas as opções dentro do bem ou dentro do mal são variadas, né? É só imaginar assim, um adolescente vai prestar a FUVEST para escolher a profissão, né? Ele tem ali basicamente 3 áreas com as quais ele tem afinidade: exatas, humanas ou biomédicas. Porém, dentro de exatas, ele pode escolher vários cursos de engenharia, física, química, mecatrônica, tecnologia, tem várias opções, né? A mesma forma, humanas. Ele pode optar por humanas e aí ele vai fazer administração, direito, letras. E olhem, entre as profissões são completamente diferentes. Então, nós temos princípios, bem e mal. Dentro dos princípios temos várias formas de praticar o bem ou o mal. O importante é qual é a nossa intenção, qual é a nossa escolha na hora de deliberar, com o que nos move, né? Qual é o que está lá na mente, qual é a minha intenção, que é íntima, intenção, é o que está lá dentro, né? É o que está dentro da ação, né? E quando eu falo uma coisa, mas estou com outra intenção, a gente chama isso de reserva mental. A gente meio que esconde aquilo atrás da coluna, qual é a minha intenção. E eu falo um discurso bonito, mas a minha intenção é outra, é a hipocrisia, é o hipócrita. O discurso é legal, não dá para você criticar o discurso, porque ele é redondinho, mas a intenção é outra. Políticos, né? Candidatos. Aliás, só um comentário, né? Candidato vem da palavra cândida, quer dizer o que? Alva, branca. O indivíduo que se candidata é aquele que não tem manchas, daí a candidatura. Só para a gente ter uma ideia de como as coisas são relacionadas, e principalmente em relação à intenção. O discernimento deve ser assim usado por nós outros, a feição de leme, que a razão não pode esquecer a matroca, de vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em largo oceano de correntes mentais, e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capaz de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação da lei de Deus, nos eleve à vida superior. Ora, ele coloca aqui num único parágrafo, né, toda uma dificuldade de vida, né? Nós estamos mergulhados num ambiente insalubre, né? Ele
estimulante de paixões, de tentações, de uma série de provocações que, se reagirmos, só alimentamos esse ambiente hostil. A gente brinca, né? A brincadeira sempre, vivemos numa 25 de março, na rua 25 de março, sábado de manhã, véspera de Natal, não passa nem carro. Você está ali e está cheio de gente gritando, falando, dando oferta, cometendo delitos, xingando, brigando, uma gritaria, e você querendo andar por ali. Aí, o que você quer ali? Você também quer cometer delitos? Você vai achar alguma coisa assim. Você quer vender? Vai achar. Você quer comprar? Você vai achar. Você quer participar daquele tumulto? Você vai participar. Ah, Zé, mas eu não quero. Então, eu quero fazer compra no shopping. Ah, tá bom, lá no shopping tem ar-condicionado e tal. Só que para isso você tem que buscar. Você tem que merecer. Eu sei que a relação aqui, a analogia tem uma conotação econômica, né? Mas fuja disso, né? Você, para estar no shopping, você tem que estar ligado muito mais primeiro no lugar sossegado, né? Você quer ter tempo para olhar a mercadoria, você quer combinar a mercadoria. Pode até escolher no shopping e voltar na 25 para comprar aquilo que você escolheu. Mas essa multiplicidade de opções da vida é o que acontece mentalmente e o que é muito mais intenso, né? Você vai descer um quarteirão, você vai ver de tudo, das casas, jardim, telhado, portão feio, portão bonito, carro velho, carro novo, você vai ver de tudo. O que vai te chamar a atenção é aquilo que tem identidade com você. Por isso que muitas vezes nós estamos em lugares complicados e você nem percebe, porque você está com a cabeça em outro lugar, né? Só lobos caem em armadilhas de lobos. Às vezes a pessoa está falando uma coisa com segundas intenções, você está no mundo da lua ali. Quem é o mundo da lua? É o teu mundo, né? Que não está batendo com aquele. Então você nem se sente ofendido, nem se sente afetado. Aí alguém cutuca, você não viu que o cara está te provocando, está te chamando de bobo? Não, nem percebi. E talvez a pessoa até fale, aquele lá é um tonto, eu estou falando com ele, ele nem entendeu o que eu falei. É assim, né? Por quê? Porque nós vivemos mergulhados neste planeta de bilhões de espíritos, cada um representando um mundo próprio, com todas as prerrogativas iguais às nossas. Tudo que eu posso, o outro pode. Tudo que eu quero, eu vou encontrar gente que quer como eu, e assim por diante. Por isso que nós escolhemos querer algo diferente. As coisas do mundo já quisemos e elas não nos completaram. Agora estamos buscando as coisas do Espírito que nos alimentam mais do que as coisas materiais. Tranquilo? Então eu vou ler rapidinho de novo o que a gente falou aqui, né? Só para a gente fechar esse capítulo. O discernimento deve ser assim usado por nós outros, a feição de leme que a razão não pode esquecer a matrona. Então as escolhas é que vão direcionar a nossa razão. De vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em largo oceano de correntes mentais, e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como a aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Sem dúvida, precisamos dos irmãos mais experientes, superiores, para nos ajudar
a superar as próprias imperfeições. São como amigos, professores, né? Guias, eles nos mostram o caminho, ficam ali do lado, mostrando o caminho, mas quem tem que dar os passos somos nós, o tempo todo. Por isso que não podemos delegar para os outros as nossas deliberações. Nós temos que pensar sobre todos os nossos atos, né? Não adianta ir levando a coisa de sopetão, né? Não, tem que pensar, tem que refletir, né? Nós temos que baixar a nossa ansiedade e conquistarmos o próprio equilíbrio, e não ir fazendo o que os outros indicam, na expectativa de que eles sabem as melhores coisas para nós. Só se esses outros forem os nossos guias espirituais. Só que esses a gente não adere com tanta facilidade, a gente discute, a gente resiste. Muito bem, vamos agora para um capítulo muito interessante, de uma extensão assim inimaginável também, porque trazemos uma carga até pejorativa disso, né? Que é o hipnotismo, fenômeno hipnótico indiscriminado. Mas antes de começar, eu vou fazer um comentário que a gente já fez em várias vezes, né? Inclusive dentro das reuniões recentes. Uma troca de forças, ela pode ser força entre dois corpos, por contato ou à distância. Contato, vocês sabem, eu aperto a mesa aperta a minha mão, é um contato. Eu encosto o pé no chão, eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente, é o atrito, então é uma força de contato. Eu ponho uma vela ou uma pipa no ar, o vento empurra a pipa e a pipa me empurra o vento, então é uma força de contato, por isso que ela se sustenta. Então essas são as forças de contato. Ocorre que tem forças que não têm contato, são forças à distância. Muito embora já Isaac Newton tenha descrito a força mais comum para nós, que é a força gravitacional, cujo apelido é peso, né? Aí o pessoal fala, gravidade. O que é a gravidade? O correto é força gravitacional. O apelido é peso. O que é o peso ou força gravitacional? É a força com que os planetas, no caso a Terra, atrai os corpos. Então a caneta, ela cai porque a Terra está atraindo. Entre a caneta e o planeta Terra não tem contato, tem uma distância aqui, ó. Então é uma força à distância. É que a gente nasceu vendo isso, não dá muita importância, né? Então isso cai porque a Terra está atraindo. Depois a gente vai descobrir que não é só a Terra que atrai a caneta, todos os corpos se atraem, todas as massas se atraem. Mas vamos ficar na força gravitacional. Apesar de Isaac Newton ter falado alguns séculos antes, poucos séculos antes do século XIX, sobre a força gravitacional, o que chamava a atenção na época, e isso, né, chama até hoje, é a força magnética. A força magnética é uma força à distância, com a diferença que ao invés da Terra, existe um pedaço de pedra aqui, um pedaço de minério que atrai o que é ferro. Esse pedaço de minério chama magnetita, que é o ímã, que vocês conhecem, é o ímã. E ele atrai o ferro. Por quê? Porque, depois nós vamos descobrir, né? Mas ele atrai e não tem nada a ver com peso. É uma força de atração. Magnética, porque o nome deste minério é magnetita. É magnetita porque é encontrado numa região da Magnésia, na Ásia. Tá? Magnetita. Então, por isso que é uma força magnética. Tá? Depois,
A ciência, alguns anos depois, já descobre que toda corrente elétrica, toda carga elétrica em movimento produz esse efeito magnético. Por isso que se fala eletromagnética. Então, a força eletromagnética ou força magnética tem a mesma natureza. Então, acabou naquela época, século XIX, se traduzindo como sinônimo força à distância com força magnética. Porque eu não estava consciente ainda da força gravitacional. Então, todo efeito, toda força, toda influência à distância, se chamava isso de magnetismo. Então, ora, é claro que existem influências à distância, por exemplo, entre as pessoas, que não tem nada a ver com a massa, né? Então, você olha para uma pessoa, você se sente atraída ou até repelida. Então, se chamava isso de uma atração magnética. Mas o nome é impróprio. Por quê? Porque não é uma atração do mesmo tipo do ímã. Quando um médium ele dá um passe, existem fluidos magnéticos ali. Existem transferências, existem influenciações à distância, fluidos, né? Mas que não podem ser substituídos por um ímã. Um ímã não tem nada, isso tem até na revista Espírita. Um ímã não, o magnetismo que o ímã provoca não é o mesmo magnetismo que uma pessoa provoca. O mesmo nome para duas coisas relativamente diferentes. Tá claro? Vocês vão responder, eu acho que sim. Tinha que fazer uma piadinha, né? Então vamos lá. Fenômeno hipnótico indiscriminado. Hipnotismo vulgar. No exame dos sucessos devido ao reflexo condicionado, é importante nos detenhamos por alguns instantes no hipnotismo vulgar. Há quem diga que o ato de hipnotizar se filia à ciência de atuar sobre o espírito alheio e, para que a impressão provocada nesse sentido se faça duradoura e profunda, é imperioso se não desenvolva maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, porquanto a faculdade de hipnotizar para persistir em alguém reclama dos outros obediência e respeito. Ok? Então, a figura aqui, o hipnotismo vulgar, o que a gente conhece disso através das descrições em espetáculos, né? Muito comum isso no século XIX e início do XX, nessa natureza. É um mecanismo muito mais comum do que a gente imagina, vulgar, até comum, né? Só que não recebe esse nome de hipnotismo. Mas aqui é sempre uma relação entre o hipnotizador e o hipnotizado. Quem é o hipnotizador? Aquele que influencia. Quem é o hipnotizado? Aquele que se deixa influenciar. E no texto aqui que ele coloca, para que esse efeito permaneça, perdure, deve haver por parte do hipnotizado em relação ao hipnotizador obediência e respeito. Vamos continuar. Reparemos o fenômeno hipnótico em sua feição mais simples e evidenciar-se muitas vezes em espetáculos públicos menos edificantes. Ele está descrevendo aqui o que a gente assiste na televisão, nos filmes. O operador pede silêncio e, para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber-lhe a influenciação, roga que todos os presentes fixem determinado objeto ou local, proibindo perturbação e gracejo. Olha, vocês querem um exemplo prático disso e simples? É uma aula, numa sala de aula. Quando você estabelece um objeto a ser observado, que pode ser até o assunto da aula,
né, o conteúdo da aula. Se todos aqueles que estiverem suscetíveis e estão prestando atenção, são mais suscetíveis de serem hipnotizados do que a turma do fundão, que fica com brincadeira, tal, porque esses não estão estabelecidos no mesmo padrão vibratório, no mesmo pensamento. Você não vai hipnotizar o fundão, mesmo porque não vai conseguir deles atenção para a aula. É por isso que eles estão soltos, né? Eles estão desprendidos. E o que é mais interessante é uma relação individual. O fundão, na medida que se faz brincadeiras e etc., são 2, 3 que se somam, então se perde o controle daquela turminha. Tanto que o professor faz como para ter controle sobre os alunos bagunceiros? Muda de lugar. Por quê? Porque você isola e aí você facilita o processo de obter atenção, já que o coleguinha não consegue estimular numa identidade de oposição aquele grupo. Deu para ter uma ideia nesse nosso exemplo bem vulgar, né? Bem simples. Eu vou parar por aqui, porque o assunto exige atenção, senão vai criar um fundão aí, vocês não vão prestar atenção. Na próxima reunião nós continuamos. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. Hoje escolhemos como tema Companhias Espirituais, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. E vamos ao que ela menciona sobre esse tema. Há uma simples vibração de nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo emoções que exteriorizamos e lendo, entre aspas, os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós e, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente. Afinizados conosco, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. E diz ela, não entraremos na questão do livre-arbítrio, sobejamente conhecida por nós espíritas. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações, que a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito do quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos nós. O Espiritismo, levantando o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara, demonstrando-nos a verdade e, através desse conhecimento, nos dá condições de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de nossas quedas. Fácil é, pois, aos espíritos nos dirigirem. Isso acontece com os homens em geral,
sejam eles médiuns ostensivos ou não. É que, como médiuns, todos somos sensíveis a essas aproximações e ninguém há que esteja absolutamente livre de influenciações espirituais. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Somos livres para a opção. No passado, sabemo-lo hoje, escolhemos o lado das sombras, trilhando caminhos tortuosos, tentadores e que nos pareciam belos. Optamos pelo gozo material, escolhendo a estrada do crime, onde nos chafurdamos com a nossa loucura, enquanto fazíamos sofrer os seres que de nós se aproximavam. Muitos de nós ouvimos a palavra do Cristo e tivemos a sagrada opção de escolher entre luz e sombra. Mas, aturdidos e ensandecidos, preferimos Mamon e César. Após essa desastrosa decisão, que repercutiria em nosso mundo íntimo, em tragédias de dores acerbas e sofrimentos prolongados por séculos afora, fomos rolando quais seixos levados pelo caudal de águas turbulentas, tendo junto de nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada, até que chegamos finalmente ao porto seguro do Consolador. Toda essa trajetória está magnificamente narrada por Joana de Ângeles no capítulo 24, no seu livro Após a Tempestade. E ela nos adverte de que já não há mais tempo a perder. E nos diz: estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes. Para tanto, resolvamo-nos em definitiva a produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele nos deixando conduzir até o termo da jornada. Palavras de Joana de Ângeles. Sendo Kardec arguto pesquisador, se lhe revela a chave de graves questões da humanidade. Quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos? Suas conclusões partiram das narrativas dos habitantes do mundo invisível, livres do corpo como pássaros que se destinam ao espaço abandonando suas gaiolas. A primeira aprendizagem de Kardec como pesquisador foi a de que, sendo os espíritos nada mais e nada menos que nós mesmos apartados do corpo, cada qual apresentava saber e moral referente à sua condição evolutiva, não sendo nenhum deles dotado de saber universal. Assim, jamais o codificador colocou ingenuamente os espíritos na condição de gurus, mas de coparticipantes de sua pesquisa sobre as leis que regem a vida espiritual. Eles eram apenas informadores ou instrutores, cada qual com a sua parcial contribuição, sempre disposta ao crivo da razão. Em O Livro dos Espíritos, encontramos uma categoria dos espíritos, segundo suas condições evolutivas, onde pesam o predomínio ou não da matéria e a sua propensão para o bem ou para o mal. Essas categorias mais gerais
são divididas em espíritos inferiores, bons espíritos e espíritos superiores. Ainda segundo o codificador, vamos perceber que, sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante ou quanto encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos que fazem mais mal que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Porém, dentre as companhias espirituais de um indivíduo, estão os espíritos familiares, simpáticos, cujo laço de afeição os interligam, formando uma mesma família espiritual. Os espíritos afins aos propósitos e ocupações do encarnado, para sua felicidade ou não. E, por fim, o seu espírito protetor, seu anjo da guarda, pertencente a uma ordem elevada, responsável por tutelar o sujeito numa constante e crescente inserção no campo do bem, em prol a sua evolução consciente. Em alguns casos, o anjo da guarda, além de acompanhar o seu tutelado na erraticidade, pode guiá-lo em outras vidas. Ninguém na Terra há que não possa constar desde o nascimento com assistência do seu benfeitor espiritual, cujo compromisso é a educação, mesmo do seu protegido. Os espíritos luminares resumem a missão do anjo da guarda como sendo a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Constando isso do Livro dos Espíritos, na questão de 490 a 495. Contudo, não podemos desconsiderar que o anjo da guarda pode estender a sua ação fraterna sobre outras almas, não se restringindo apenas a um único tutelado, como também, pela hierarquia espiritual em que se encontra, dedicar-se a variadas tarefas enobrecidas, conforme suas características pessoais forjadas na historicidade de suas vivências. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos prefácios da prece, no capítulo 28, Kardec nos dá verdadeiras pérolas doutrinárias e esclarecimentos, principalmente no que concerne aos anjos guardiães. Fica-nos claro que há 3 categorias de espíritos que nos protegem. Primeiro, os anjos guardiães, que são sempre um espírito superior. Segundo, os espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimes. Por fim, temos a última, que nos mostra que os espíritos simpáticos são os que nos ligam a uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. Visto isso, é de extrema importância que sigamos a exortação de Jesus: vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Escrito em Mateus, no capítulo 25, item 41.
E assim nós concluímos o tema de hoje, desejando a todos uma ótima semana, com muita paz em todos os lares. Muito obrigada.